Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar com você sobre o tema que nós abordamos na nossa segunda semana pela edificação da família, que é Preparando o Alicerce, parte 2. Então eu peço bastante da sua atenção, porque é uma palavra que vai trazer edificação, instrução e sabedoria para você lidar com sua família, casamento, filhos, relacionamentos de um modo geral. E o texto básico que nós usamos é Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, veja isso, e caiu, e foi grande a sua queda. Que triste, né? Uma casa ter tido uma queda grande. Aqui ele não está falando de estrutura de alvenaria, não. Ele está falando de estrutura familiar. Muitas famílias, infelizmente, têm experimentado uma queda grande. Tudo começou muito bonito e, de repente, tudo vai correnteza abaixo, tudo vai um desastre abaixo. A queda é grande. Então, preste atenção nessas lições da parte 2, preparando o alicerce, porque Jesus aqui ele destaca sobre os dois tipos de alicerces, em que as pessoas constroem os seus casamentos, seus relacionamentos familiares, a sua criação dos filhos. Veja só, a lição da parábola dos dois alicerces. Primeiro, todos podem construir. Nossa própria vida é uma construção. Todos os dias acrescentamos tijolos à nossa edificação. Uma pausa, isso é pura verdade. Todos os dias você põe tijolos na sua edificação. Sabe aquela palavra que você dirigiu à tua esposa, ao teu marido, aos teus filhos? Pois é, aquele é um tijolo. Aquele tratamento diferenciado para melhor ou para pior é um tijolo que você está colocando na sua edificação. Exatamente. Ou lá embaixo, no seu alicerce. Então, todos os dias nós estamos a construir. A estrutura da nossa vida vai sendo edificada em cada palavra, olha o que eu falei, em cada pensamento, em cada desejo, em cada atitude e a cada realização. Porém, nem todos são iguais. Alguns são prudentes e outros são insensatos. A verdade é que todos trabalhamos, consciente ou inconscientemente, na edificação da nossa casa, começando pelo alicerce. Mas, como Jesus falou, todos constroem, mas uns são prudentes, outros são insensatos. E é uma realidade. Você e eu estamos construindo. Só que alguns, nessa construção, são prudentes, outros são insensatos. Resumindo essa primeira parte aqui, o prudente, ele presta atenção em cada detalhe, principalmente na fundação, no alicerce da construção da sua casa, porque ele sabe que é aquilo que vai sustentar o que vem pela frente. O insensato, ele quer ver pronto, não importa como, ele tem pressa e ele vai fazendo de qualquer jeito. É isso que Jesus destacou. Existe o prudente e existe o insensato. Aí, a segunda observação que eu quero fazer com você é esta aqui, ó. A forma como construímos nossa casa determinará, o futuro dela, pura verdade. A forma como você constrói a sua casa vai determinar o futuro dela. O texto deixa claro que a forma como é feita uma construção atua como forte impacto no futuro dela. E é verdade. A forma como você começou, como você trabalhou ou tem trabalhado no alicerce, vai determinar o futuro da sua casa. Se ela é resistente às tempestades, ou se num primeiro vento, numa primeira tempestade, ela começa a rachar e a deteriorar. Relacionamentos. Já viu aqueles casais
de jovens, por exemplo, que casa. Primeira briga, a moça quer ir para a casa da mãe. Primeira briga, o rapaz fica de lundu e quer ir para a casa do pai, quer ir para o colinho da mamãe. Pois é, que alicerce é esse? Em que esses jovens construíram o seu casamento, estão querendo construir uma família. Vai ver que nem alicerce tem. Mas é a verdade. O alicerce vai determinar o futuro da resistência da tua casa às tempestades que vêm, porque Jesus deixa claro nessa parábola que a nossa casa, os relacionamentos, a nossa família vai ser colocada à prova. Existem momentos, e não são poucos, em que a nossa família, a estrutura familiar de amor, de fidelidade, de compreensão, de respeito, passa por um teste. Passa mesmo. A nossa fidelidade passa por um teste. E o que vai resistir àquilo que vem é justamente como foi trabalhado o alicerce daquela família. Por isso que ele chama a atenção para o alicerce. Continuando aqui, ó. A casa construída sobre os fundamentos corretos enfrentará chuvas, transbordamentos de rios, fortes ventos, mas permanecerá firme, protegendo quem está dentro dela. Já a casa construída sobre fundamentos incorretos, alicerce fraco, feito de qualquer maneira, tem sua destruição certa, pois não aguentará a força da natureza contra ela, sendo ruína para quem mora nela, e ela própria sofrerá grande destruição. Palavras de Jesus: foi grande a sua queda. Então o que você precisa prestar atenção é justamente no alicerce. E como eu falava na semana passada, a primeira parte desse vídeo, você pode depois consultar, o alicerce é justamente isso. É o tratamento, é a mão no ombro, é o tempo de qualidade que você passa com a sua família, é a forma respeitosa como você trata os seus, é a fidelidade ao seu cônjuge, é o amor, a atenção que você dá aos teus filhos. Tudo isso são coisas básicas, parece que não tem valor, mas é o alicerce, é aquilo que vai fortalecer a construção da sua família, dos seus laços, para quando vier as tempestades, sua casa, seu relacionamento for colocado à prova, passar no teste. Sabe aquele filho que recebeu bons conselhos, bons exemplos dentro do lar, e quando ele tende a ser influenciado por pessoas lá fora, oferecendo bebida, droga, uma vida de prostituição, ele diz: não foi isso que eu aprendi dentro da minha casa, com os meus pais. Sabe o que é isso? Foi um alicerce bem feito. Exatamente. Não, eu não vou trocar minha esposa, meu marido, por outra pessoa. Mais vale a pena ser fiel ao meu cônjuge do que traí-lo, do que perder a minha família. É o maior patrimônio que eu tenho. É isso, é o alicerce. E a outra que eu quero mostrar para você, outro ponto que eu quero destacar sobre esse texto é o seguinte: as diferenças dos dois alicerces, olha só isso, aparecem na tempestade. Enquanto não tem tempestade, gente, a diferença entre os dois alicerces não aparece. Pelo contrário, imagina-se que elas têm a mesma qualidade na construção. Mas veja, enquanto a chuva não cai, o vento não sopra forte e a correnteza não vem de encontro às casas, ambas parecem idênticas. Verdade. Enquanto a família, o casamento, as coisas não acontecem para colocar aquela família, aqueles laços à prova, parece que o alicerce é idêntico, a educação foi idêntica, o abraço, o amor, o respeito que todos têm pelos seus foi idêntico. Mas, veja só, enquanto o sol está brilhando, o trabalho do construtor insensato parece ser tão bom quanto o trabalho do construtor prudente. Enquanto o sol está brilhando, não tem chuva, não tem prova. É fácil perceber que ambos os construtores utilizaram o mesmo material para levantar as paredes e fazer o telhado. Preste atenção nisso. É fácil perceber que os construtores, pessoas, usaram o mesmo material, palavra de Deus. Essas pessoas, elas estão na igreja, ouvindo o mesmo evangelho, estudando a mesma Bíblia, em muitos casos, ouvindo a mesma pregação. Mas por que uma tem a sua casa fortalecida, seus laços inabaláveis, e a outra não? Se o material é o mesmo. Aí Jesus fala e explica o porquê. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Eu vou compará-la ao homem
que edificou a sua casa sobre a areia. Ele recebeu o mesmo material do prudente, que ouviu as palavras dele e praticou. O material para a construção da nossa família, de uma resistência familiar, de um casamento feliz, Jesus oferece esse material. Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Eu quero que você entenda o seguinte, que nós temos boas ideias sobre casamento, sobre relacionamento com os pais, sobre família. Nós temos boas ideias, mas o material mais resistente e de qualidade vem de Deus. Por isso que o texto sagrado diz: se ele não edificar, você está trabalhando em vão. Que coisa séria isso. Continuando aqui, para a gente caminhar para o final. Mas perceba que não foi a construção em si que manteve uma casa de pé, enquanto a outra desmoronava. O segredo estava no fundamento, no alicerce, sobre a rocha. Então, o segredo de uma casa firmada, de uma família edificada, estruturada, que aguenta o que vem pela frente, dessa sociedade corrupta, porque vivemos num ambiente onde a sociedade é corrupta, os valores são invertidos, tudo pode, você pode ser o que você quiser, você pode se transformar no que você quiser, basta você imaginar que você é aquilo, que você não é aquilo que Deus criou você para ser, pronto, você pode ser. Então os valores são invertidos, o conceito de família também é invertido. Jesus deixa claro isso na sua palavra. Mas para nós termos uma família, uma estrutura familiar, alicerçada, fortalecida, que aguenta o que vem, nós precisamos tomar cuidado com o alicerce. Porque muitos, quando vão, por exemplo, construir a sua casa do zero, ali do terreno, muitos mentalizam a aparência da casa. Como vai ser minha casa? O telhado, a frente, quartos, pintura, jardim. Isso é a aparência da casa. Mas, na verdade, o mais importante de tudo aquilo é o alicerce, é o que está sustentando ela. E, em relação às famílias, é assim que muitas pessoas vivem hoje, e se preocupam com a aparência. Lá fora, as pessoas precisam me ver de mãos dadas com a minha esposa. Lá fora, as pessoas precisam me ver carinhosos com os meus filhos, obediente aos meus pais. É a aparência. Mas como é que está o alicerce? Os bastidores, o tratamento, o convívio, o dia a dia, a última conversa do dia com os seus em casa. Como é que está isso? Isso é o alicerce. Então, a grande diferença de uma casa bem firmada é no alicerce. E Jesus oferece esse material. E ele mesmo diz, o material é a minha palavra, é o meu ensinamento. Esse livro aqui, gente, tem todas as informações que você precisa para construir uma família edificada e fortalecida. Aqui tem. Mais uma vez eu repito, nós temos boas ideias. Boas não, ótimas. Se ouve os coaches da vida, eles têm ótimas ideias. Mas o conteúdo mais apropriado está aqui. Por isso que você precisa constantemente estar em contato com este livro. Aqui tem o pão diário de Deus, o material diário para você construir a cada dia. Lembra na oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou? Em um trecho dessa oração, diz assim, ó, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Todo dia Deus tem o pão, o material, o alimento que você precisa para construir tua família edificada nele. Por isso que essas 2 semanas nós falamos sobre alicerce. As próximas semanas vem aí e vamos estar falando sobre colunas. É a segunda parte da edificação da nossa família. E eu gostaria muito que você pudesse nos acompanhar. Sempre a gente vai estar colocando os vídeos aqui para que esteja disponível para centenas e milhares de pessoas. É interessante que você compartilhe, porque você conhece famílias que precisam dessa palavra, tá bom? Veja só, quero fazer uma oração com você, mas antes, não esqueça, você que não é inscrito no canal, de se inscrever e dividir o pão, compartilhar com pessoas que estão precisando. Vamos falar com Deus? Pai Santo, Deus maravilhoso, eu quero te agradecer. Esse assunto foi sobre preparando o alicerce, a segunda semana da edificação da família, e que o Senhor possa ajudar verdadeiramente essas pessoas a construírem, Pai, suas famílias
em alicerces bem firmados no Senhor. Porque chega o tempo em que a nossa casa, a nossa estrutura familiar, casamento, filhos, relações são colocadas à prova. Vem tempestade, vem tantas coisas. Mas se nós estivermos firmados no Senhor, nada vai abalar essa casa. E essa é a minha oração por cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe muito. Obrigado pela sua atenção. Fique com Deus e não esquece, vamos dividir o pão.